Ultimamente a gente está cobrindo muito aqui o STF, né, que está analisando ali os núcleos golpistas, tá dando andamento, né, no caso do Bolsonaro. E hoje teve um fato importante, que foi o quê? Batista Júnior, que era o brigadeiro, né, o responsável, tenente brigadeiro, né, responsável pela aeronáutica na época, confirmou o STF que Freire Gomes, que é o general, era o responsável pelo exército na época, disse a Bolsonaro sim que poderia prendê-lo. Então bora lá. O ex-comandante da aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, prestou depoimento nessa quarta-feira, hoje, para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O militar, ex-chefe da aeronáutica na gestão de Jair Bolsonaro, foi ouvido na ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado. Ao contrário do general Freire Gomes, comandante do Exército no governo Jair Bolsonaro, que no depoimento de segunda tentou amenizar o tom acusatório que assumiu ao falar na Polícia Federal. Batista não deixou Júnior, Batista não deixou Júnior é foda. Batista Júnior não deixou dúvidas. O que estava sendo tramado era uma ruptura democrática. Segundo o brigadeiro, em uma das reuniões, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, levou um documento para ser lido. Não lembro se era de Estado, de Defesa ou de sítio, mas não via motivo para nenhum deles, relatou Batista Júnior. O documento estava na mesa, dentro de um plástico. Perguntei se o documento previa a não assunção do presidente. Ele disse que sim. Eu disse, não admito sequer receber esse documento. Levantei e saí da sala. Então, irmão, isso aqui esquenta muito o clima ali da defesa do Bolsonaro, né? Tá mais complicado do que nunca. O ex-ministro da Aeronáutica deixou claro qual era o seu limite. Eu tinha ponto de corte. No dia 1º de janeiro, toma posse o presidente, que já tinha sido diplomado. Era processo democrático. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, questionou qual era a postura dos senhores quando essas medidas extraordinárias eram discutidas. No seu depoimento, Freire Gomes disse que podia prender. Batista Júnior foi firme. Confirmo, sim, senhor. Acompanhei o general Freire Gomes, polido, educado. Ele não falou essa frase com agressividade, mas é isso que ele falou, com muita tranquilidade. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Bom, Batista Júnior disse também que diversas pessoas levaram teses de fraudes nas urnas. Eu mesmo, no depoimento, pedi que constasse no meu depoimento, entre aspas, as fraudes. Todas foram rechaçadas pela equipe de fiscalização das Forças Armadas. Então fica aí, né? Se não tinha a menor evidência de fraude, o Bolsonaro querer cogitar, não só o Bolsonaro, né? Toda essa quadrilha golpista que estava ali instalada no primeiro escalão do governo dele, primeiro escalão do Exército, né, das Forças Armadas, perdão, não tem por que esses caras cogitarem um estado de sítio, um estado de defesa, uma GLO, só porque eles não gostaram do resultado das urnas. Supostos erros. O presidente, no dia 14 de novembro, chamou o ministro da Defesa e os comandantes no Salão Norte e entregou uma cópia do relatório Instituto Voto Legal e disse que tinha sido programador antes de ser major e tinham vários erros no relatório. Pressão. Paulo Gonet. Houve pressão de Bolsonaro para evitar a entrega do relatório das Forças Armadas? Batista Júnior respondeu, sim, senhor. Reunião. Durante todo o período eleitoral, as forças avaliam a conjuntura. Estávamos entendendo a sociedade, acredito, né? O povo rachado ao meio. Sempre trabalhamos com hipótese de GLO, como previsto no artigo 142, por iniciativa de um dos poderes. No primeiro período, na reunião do dia 1º, estava o ministro Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, os 3 comandantes e o advogado-geral da União. Colocamos que não havia fraude. Bolsonaro perguntou ao Bruno se havia alguma outra decisão jurídica a se tomar, e ele disse que não. O GLO é diferente. Voltamos no dia 2 de novembro, ministro da Defesa e 3 comandantes. Só. O presidente estava frustrado com o resultado, parecia deprimido com erisipela. O que é erisipela, hein? É aquela espereba que o Bolsonaro tem na cara. E esse assunto de GLO começou a ser abordado nessas outras reuniões, mas o foco era a entrega do relatório. Em determinado ponto, penso que foi a partir do dia 11. Comecei a pessoalmente entender que GLO que estávamos abordando não era o que estávamos acostumados a ver. O desconforto era meu, de Paulo Sérgio Nogueira e do general Freire Gomes.
Desculpa aqui, tá? Que eu falei que erisipela é as pereba que o Bolsonaro tinha na cara. E não é uma pereba, não é legal tratar dessa forma uma condição de saúde, né? Por mais que seja do Bolsonaro, não é só ele que tem isso. Salve, Sônia Moura! Boa noite, Zona Curva, Cordisburgo, Minas Gerais. Boa noite, Cordisburgo. Manda aqui um beijo para Cordisburgo na pessoa de Sônia Moura. Mas o quê? Não será presidente. Batista Júnior. Falei com o Bolsonaro, aconteça o que acontecer. Dia 1º de janeiro, o senhor não será presidente. Olha, agora todo mundo é herói, né? Prisão de Moraes. Todo mundo é herói não, né? Ele está sendo legalista e não dá para parabenizar militar por ser legalista. É obrigação dele. Prisão de Moraes. Gonê perguntou: alguma vez se cogitou nas reuniões a prisão de autoridades públicas? Brigadeiro respondeu: sim, senhor, do ministro Alexandre de Moraes. O almirante Garnier não estava na mesma sintonia e postura do general Freire Gomes e minha. Em uma dessas reuniões, eu lembro que ele disse que as tropas estariam à disposição do presidente. Então, aqui, ele corrobora a tese de que o almirante Garnier, né, o chefe da Marinha, de fato disponibilizou as tropas para o presidente Bolsonaro, presidente à época, Bolsonaro, tentar um golpe de Estado. Mantém a palavra. Batista Júnior, abre aspas. O comandante do Exército é muito polido, muito tranquilo, mas muito firme quando precisa. Vi a repercussão do que ele disse. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que se esquece. No caso, o aviso de prisão ao presidente, né? Eu mantenho a minha palavra com toda a educação. Ele disse, poderia chegar a prendê-lo, referindo-se a Bolsonaro. Fux pergunta sobre a ordem de prisão e Batista Júnior responde, em momento algum, acredito, né? O presidente não colocou dessa forma, que estava objetivando um golpe de Estado, mas começamos a imaginar que objetivos políticos de medida de exceção não eram para garantir a paz social até 1º de janeiro. Foi nesse contexto que o general Freire Gomes colocou a questão da prisão no âmbito dessa discussão. Todo dia eu tenho um ataque no meu Twitter me chamando de melancia. Tive que fechar meu Twitter. Melancia é essa gíria para chamar um militar de comunista, né? Que é verde por fora ali, fazendo referência à farda, mas que a do Batista Júnior é a azulzinha da aeronáutica, mas vermelho por dentro, né? Bom, todos somos vermelhos por dentro.